Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve. É com prazer grande demais que a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios. Programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, aqui na Jangadeiro, Band News FM 101,7. E mídias sociais, o YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Confere aí que tem muita coisa legal, né, de conteúdo e de informação para ajudar a gente a entender um pouco, né, o cenário atual. Conversa hoje espetacular, um dos meus temas prediletos, Alex, de tratar hoje, sem dúvida alguma, é sobre tecnologia, inteligência artificial, futuro do trabalho, né, questões aí que estão muito quentes hoje em dia. E ninguém melhor, cara, do que o Alexander Ponce. O Alex é o CEO, o fundador da Ponce Tech, uma empresa que mais alto nível de trabalho com tecnologia, com inteligência artificial, fundamentalmente assim voltada para empresas. Alex, obrigado pela tua presença. Você, como sempre, meu amigo, muito gentil, muito disponível. Obrigado aqui por você estar com a gente. Tudo em paz? Tudo em paz. Eu agradeço muito o convite, Daniel. Eu sou seu fã e para mim é uma honra estar aqui contigo hoje. Obrigado, eu também sou seu fã, meu amigo. Acompanho de perto aí o seu belo trabalho. Alex, antes da gente falar desse assunto tão bacana, tão quente, como eu falei no começo, fala um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente, cara. Legal. Bom, eu sou paulista, eu moro no Ceará há 15 anos, mais ou menos. E tive uma formação desde cedo em tecnologia. Então, vim da área de infraestrutura, trabalhei com segurança de redes, trabalhava com implementação de sistemas. Isso no passado, você não tinha acesso remoto, então você tinha que ir presencial nas empresas. Eu visitei mais de 120 empresas no Brasil todo. Isso instalando em loco a solução da empresa que eu trabalhava. E eu tinha uma rotina muito difícil em São Paulo, muito puxada. Eu estudava à noite, visitava clientes, saía 4 da manhã de casa, às vezes chegava em cima da hora na aula, e para mim era uma rotina muito pesada. E aí eu vinha para o Ceará regularmente. Meu pai tinha um projeto social em Beberibe, com crianças carentes, então que eu sempre legal. visitava esse projeto. A gente chegou a ter 100 crianças em tempo integral, numa época que o governo não tinha um programa, né, de educação integral. E eu comecei a traçar uma mudança de vida. Eu comecei a desenvolver um amor aqui por essa terra. Então, acabei planejando e em 2010 eu virei a chave, realmente me mudei para Fortaleza. Caramba, foi assim que você veio aqui? Foi assim que eu vim para cá. E aconteceu uma coisa interessante. Na época, eu tinha um bom relacionamento com um diretor da Microsoft. Então, o Microsoft Brasil era uma referência, né? Até hoje, né? A Microsoft inclusive, a gente é parceiro deles. E ele me indicou para uma empresa que era parceira da Microsoft aqui no Ceará, que é a Lanlink. Acabei entrando na Lanlink como um consultor de transformação digital, depois assumi uma função de coordenador lá dentro e fiquei lá até 2015. Pronto, então essa foi a minha virada de chave para chegar aqui. Até 10 anos atrás. Até 10 anos atrás. E depois eu migrei para a área de gerenciamento de projetos, passei por dados, passei por BI, passei por desenvolvimento de sistemas. Esse foi um período bem intenso de aprendizado. Comecei a dar aula, dei aula em centro técnico da Microsoft, depois fui dar aula de pós-graduação em algumas universidades, desde Uniced, Fametro, Unifor inclusive eu estou até hoje na pós-graduação. E depois em 2015 eu assumi uma função de gerente de projetos terceiro na Unimed Fortaleza. Pronto, foi aí que começou meu relacionamento com a Unimed. Quando foi que você entrou na Unimed Fortaleza? 2015. Ah, já em 2015. Exato. Tá. E aí comecei a gerenciar alguns projetos estratégicos de tecnologia, inclusive de cadastro, de dados, que eram projetos muito, muito complexos na época. E aí, como eu tinha o background técnico, eu consegui ter um bom desenvolvimento nesses projetos. Em 2017, eles me convidaram para assumir uma gerência de operações. Nessa época, a Ponce Tech Ainda ela não existia. Tá. Não, Ponce Tech é um projeto de 2020 e 2021 para frente. Não, ok. 2017 ainda estava na Unimed, assumi uma área de operações
na Unimed, tinha o objetivo de tornar o processo mais leve, mais rápido, mais enxuto. Fui um dos primeiros profissionais a trazer robotização naquela época para a empresa. Contratei um desenvolvedor para a gente poder trabalhar... Nos processos lá internos? Exato, para poder trabalhar automação, trabalhar... o robô ainda não estava uma coisa muito fácil de utilizar, então a gente teve um pouco de trabalho, mas depois a gente começou a receber, inclusive, visitas de outras Unimeds querendo saber o que a gente estava fazendo lá, que tornava a nossa resposta mais só um parênteses aqui. Rápida. A gente sempre fala da Unimed Fortaleza aqui, só um parênteses, tá? Eu já entrevistei várias pessoas da Unimed aqui. Porque a Unimed é um case de tudo, né? A Unimed é um case de cultura, a Unimed é um case de gestão em si, né? É um case de como cuidar dos colaboradores, tanto é que todo ano reveza com a Solar aí. Exato, GPTW. No GPTW, das Perfeito. melhores empresas para trabalhar. E aí a gente entende depois, pelo mundo, os motivos disso. Ó, você vê a Unimed em 2015, há 10 anos, já preocupada com cultura de dados, com otimização de processos via tecnologia. Assim, nada vem por um acaso, né? Eu estou só entendendo aqui a sua trajetória, fazendo um link com o modelo que é a Unimed, entendeu? Perfeito. Não, e ela é uma escola, realmente. Principalmente em projetos de transformação de processos, sempre ela foi muito referência. Vem lá de trás, né, cara? No nosso estado. Você vai plantando e vai colhendo com o passar do tempo. Bom, 2017, assumi a área de operações, fiquei mais ou menos 2 anos e meio na frente dessa área e depois assumi a área de inovação, como gerente de inovação abaixo do presidente. Então já era uma área mais estratégica e o meu objetivo era tocar projetos estratégicos de inovação para a organização. Então, desde prevenção à perda, algo que fosse mais cross, tanto assistencial quanto administrativo, telemedicina, pronto atendimento virtual, redução de churn. Então, aí eram projetos que realmente tinham uma rúbrica ali financeira mais impactante. Então, fiquei lá até 2021 e aí eu tomei a decisão de virar a chave e começar a empreender. Tá. Então, aí começou a história da Ponstec. Qual é a tese da Ponstec, Alex? Ponstec é uma empresa de tecnologia, de inovação, né? Que presta serviço, né, isso para outras empresas nessa história de automação, de inteligência artificial. O que é que define a Ponstec? Eu vou te contar uma história anterior, por que a Ponstec surgiu, e aí eu vou justificar e responder sua pergunta. Perfeito. Eu, quando trabalhava na Unimed, eu fazia muito benchmark, conversava com muitas empresas, ia muito a mercado, inclusive para não inventar a roda, né? E aí eu via muito trabalho de consultoria e de outras empresas que poderia ser melhor. Poderia ter uma entrega muito mais... Qual a melhor forma de adotar aquela tecnologia? Qual o melhor processo para ser otimizado? Então, eu percebia que tinha esse expertise que eu poderia levar para o mercado. Então, a empresa ela surgiu muito nisso. Muito de... qual a melhor forma de você aplicar a tecnologia dentro de uma empresa? Como é que a empresa adota aquela tecnologia? Então, inclusive, o lema da empresa, né, inteligência para gestão, tem muito a ver com isso. Então, hoje, eu vou te responder, o nosso principal lema, o nosso principal diferencial competitivo tem muito a ver com inovação e com conhecimento. Então, você não consegue aplicar uma tecnologia sem você efetivamente conhecê-la profundamente. Você precisa ser especialista, referência naquela tecnologia. Se você tiver um conhecimento muito raso, é provável que você aplique aquela ferramenta da forma inadequada. E, por outro lado, a gente também tem uma equipe muito boa em negócio, em conhecer as áreas de negócio, conhecer processo, qual a melhor forma de tocar aquele processo dentro de empresas médias e grandes. Então, a gente aliou as duas coisas, o conhecimento de negócio, ou seja, expertise, consultoria, e com a aplicação mais adequada da ferramenta e da tecnologia. Conversa muito boa aqui com o Alexander Ponce. O Alex é fundador da Ponstec, o CEO da Ponstec, fundou a empresa, né, que atua nessa área de inteligência artificial, de inovação, tecnologia voltada para empresas. Assunto da mais alta relevância nesse momento, que envolve uma série de outros fatores para que funcione, uma mudança cultural muito grande, uma cultura de dados que é necessária das companhias, porque, querendo ou não, esses processos de inovação têm muita resistência dentro de empresa, né? Puta, por que eu vou colocar isso aqui se eu já estou funcionando há tanto tempo? Por que eu vou mudar agora? Mas, enfim, o que deu certo até hoje, certamente não foi pelos motivos que darão lá na frente. Perfeito. Vamos fazer assim, a gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente vai detalhar, né, toda a operação da Ponstec e
o que vai acontecer com o futuro do trabalho pelo advento da inteligência artificial. Segura aí que a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. De volta aqui, programa Inovação e Negócios, na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também é aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Recebendo hoje, com muito prazer, o meu amigo querido Alexander Ponce, o Alex. O Alex é o CEO da Ponce Tech, né? Uma empresa disruptiva, inovadora, né, que está aí mexendo positivamente, trazendo soluções com muita tecnologia, inteligência artificial, tá, em processos, em dados para empresas. Alex, muito bacana uma hora que você falou no bloco passado, o que é que motivou, né, o que é que o encorajou a empreender. Porque, querendo ou não, você estava numa posição confortável como executivo de uma grande empresa, que é a Unimed Fortaleza. Mas eu digo isso, Alex, porque todo o meu respeito do mundo ao empreendedor. O empreendedor é a pessoa que corre risco, que toma risco, que gera emprego, que paga imposto, né? Então, assim, muito bacana da tua parte você abdicar de uma posição confortável que você estava como executivo de uma grande empresa, uma área super estratégica, e ter saído para montar o seu negócio, uma transição de carreira. E você falou o seguinte, você percebia pontos de melhoria nas suas andanças em relação a uso de tecnologia. Pode ser mais específico? Que tipo de melhor... O que é que fez da Ponce Tech, vou mudar a pergunta, uma referência nacional? Legal. Qual era a minha insatisfação em relação Qual o diferencial? A outras empresas de consultoria que me incentivaram a migrar? Então, nem todo cliente é igual e nem todo problema ele se resolve da mesma forma. E aí, quando você conhece um problema e uma solução para esse problema só de um único ângulo, tem um ditado japonês que diz que se você só conhece um martelo, todo problema é prego, né? Então, você precisa conhecer a caixa de ferramentas, ou pelo menos boa parte da caixa de ferramentas, para você escolher a ferramenta certa para resolver aquele problema. A gente pode usar a analogia de medicamento, a gente pode usar uma série de outras analogias aqui. Mas eu acho que o principal ponto é, quanto mais conhecimento você tem de mercado e de soluções, e principalmente de tecnologia, melhor você adequa a solução à necessidade do seu cliente. E você atende melhor aquela necessidade. Então, a minha crítica era em relação a isso. Eu falei, cara, dá para fazer melhor. Então, esse foi vamos dizer assim, um start, um motivador para eu virar a chave, começar a empreender e falar assim, não, eu vou transformar o nosso conhecimento em referência para a gente efetivamente poder resolver esses problemas nas empresas. Então, também tinha um pouco de alcance e de impacto na sociedade dentro dessa história aqui. Bom, e aí, você falou da questão da referência, né? Você, basicamente, pode ser referência sozinho ou você pode ser referência colado a alguém que já é referência. No nosso caso, a gente escolheu se tornar parceiro da Microsoft. Hoje nós somos um dos parceiros que tem uma credencial bem alta, né? Nós somos Solution Partner de Data e ENI. E para você alcançar uma credencial dessa, você precisa ter muitos profissionais certificados, a empresa tem que cumprir vários requisitos, ela é bem rigorosa em relação ao processo. A régua é bem alta, né? Bem alta. De adaptação. Ela vem subindo bastante nos últimos anos, né? Então quem permanece desde esse ano com essa credencial é porque efetivamente merece estar ali, né? Então a gente tem um rigor também técnico para poder estar associado à Microsoft. Então a gente entendeu que estar conectado com alguém que também era referência, que estava à frente no mercado, que, bom, basicamente a Microsoft tem 1/3 do mercado hoje de soluções empresariais, ela tem ferramentas que são utilizadas por todos, né? Tá bom, Excel, Word e tal, mas todo mundo usa, todo mundo conhece, então ser parceiro efetivamente da Microsoft para a gente significava também estar conectado com uma referência técnica importante. Bom, então, esse foi basicamente a base que a gente se colocou. E aí, dentro da própria Microsoft, a gente seguiu, não só a Microsoft, mas principalmente a Microsoft, a gente seguiu com dados, com ferramentas de dados, e aí tem várias também que já são conhecidas pelo mercado, como Power BI, como Fabric hoje, que é uma solução também que já está bastante em alta.
Seguimos com ferramentas de automação, com RPAs, com robotização, e principalmente começamos a entrar em IA. A OpenAI, por exemplo, ela é investida pela Microsoft, né? Então, também muita tecnologia voltada para a IA generativa chega para soluções Microsoft primeiro, por conta dessa iniciativa. Enfim, é uma empresa que está bem na vanguarda, considerando IA. Então, respondendo a sua pergunta, nós nos tornamos referência, conectados a uma empresa também de referência, no caso a Microsoft, né, sendo parceiro dessa empresa, implementando essas soluções e sabendo a melhor forma de implementar essas soluções em médias e grandes empresas. O foco é o cliente, né? Total. O foco é o cliente. Essa observação ela é tão elementar e ao mesmo tempo genial, mas ela é tão elementar que ela é desprezada. Uhum. Claro que o foco é o cliente, é ele que paga. Não é isso, não é isso. Tornar a experiência do cliente cada vez melhor é uma obsessão que eu tenho. E é exatamente o que você falou aí. Né? Não é fácil fazer isso, porque você encantar o seu cliente, prover uma solução sob medida, adequada ao perfil dele, customizada à situação dele, não é uma coisa simples. Mas é o grande desafio, né? Que é exatamente o grande segredo aí de vocês, é adequar a detenção dessa tecnologia, puxado por essa, né, parceria, por esse vínculo que você tem muito grande com a Microsoft, a detenção disso tudo, mas focado em soluções reais para o cliente. Alex, a gente vai ter que começar a entrar aqui, cara, nessa questão de inteligência artificial, que é um avanço tecnológico muito grande. Então, assim, eu acho que talvez algumas definições precisam ser postas para que as pessoas entendam melhor. Você falou aí muito a história da inteligência artificial generativa, né? Que é uma coisa que se tornou, né? O que é que a inteligência artificial pode mudar o trabalho? Porque que benefício a IA pode trazer no dia a dia das empresas? Tá. Vamos primeiro contextualizar a IA. E aí talvez seja um pouco repetitivo, mas falar de preditiva, falar de IA generativa. Tem a coisa da análise preditiva também. Exato, que também é uma IA. Exatamente. Ok. Exatamente. E também tem que tomar cuidado que nem tudo é IA, né? Isso. Muita empresa hoje pegou a onda da palavra e associa soluções simples com Você é um acadêmico, algoritmo. é um professor. Então, acho que talvez alguns conceitos, antes da gente entrar no assunto, possam fazer sentido para que todos nós entendamos melhor isso aí. Perfeito. Primeiro, a IA não é novidade. Já se trabalhava com IA desde a década de 70, em projetos, principalmente de rede neural, de preditivo, com o uso de estatística. Então, a gente tinha um problema naquela época que era a capacidade computacional para conseguir gerar resultados alcançáveis pela máquina. Então, muita coisa na teoria já se sabia, mas não tinha poder computacional para se alcançar. Beleza, então, a primeira IA que efetivamente ela entrou para o mercado e foi mais utilizada foi a IA preditiva, que era baseada em algoritmos estatísticos, principalmente para você fazer projeção, você fazer agrupamento de perfis comuns. Eu não sei se você já ouviu falar naquela analogia da associação da fralda com a cerveja. É um case muito comum quando a gente fala de IA preditiva, que é uma grande rede de varejo dos Estados Unidos, e identificou que se ela colocasse a fralda próximo da cerveja, ela aumentava, ou vice-versa, ela aumentava a venda da cerveja. E aí, como é que eles identificaram isso? Usando IA preditiva. Então, aí eu vou explicar o porquê que isso também acontece e qual é o fator humano que leva a esse consumo da cerveja por conta da fralda. Então, muitos pais, quando têm filhos, geralmente a mãe fica em casa com o recém-nascido e o pai sai para comprar fralda. Só que ele está vários dias sem dormir, ele está cansado, a criança chora, ele não dorme. Então, o que basicamente ele faz? Quando ele vai comprar fralda, ele também compra cerveja para ele. Então, por isso que havia essa associação de compra entre a fralda e a cerveja. Não é porque a criança bebe, é porque efetivamente quem estava comprando era o pai. E como é que você identificava isso? Bom, através da análise preditiva, da IA preditiva, você conseguia identificar que aqueles canhotos de compra, né, aqueles itens de compra, tinham um agrupamento comum entre a fralda e a cerveja. Então, quando você juntava aqueles dois itens, você potencializava a venda de um deles. Isso é um exemplo interessantíssimo, porque a gente tangibiliza
exatamente a análise dos dados disponíveis. Perfeito. E no caso da IA preditiva, é que você, identificando um padrão observado ali, você cria uma estratégia de aumentar o seu faturamento em estratégias de mostrar o produto, não é isso? Perfeito. E tem outros exemplos. Tem outros exemplos. Por exemplo, Alex, bora fazer assim? Claro. Esse assunto é muito bom. E eu vou chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E aí a gente volta para um bloco mais longo que a gente possa discorrer com mais calma, sem ser interrompido pelo comercial, nesse assunto que é tão importante. Beleza? Segura aí que a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. De volta aqui com o nosso Inovação e Negócios de hoje, recebendo com muita alegria o Alexander Ponce. O Alex é o CEO da Ponce Tech, uma empresa disruptiva, inovadora, tá? Que traz soluções de processos e gestão para empresas com muita inovação, tecnologia e inteligência artificial, né? Para melhorar, né, o atendimento ao cliente, da produção, fundamentalmente, Alex, em cima de uma análise de dados. Né? A gente terminou o último bloco com uma análise sua muito bacana sobre a questão da verificação dos dados disponíveis, verificação de um padrão existente qualquer naqueles dados disponíveis e a inteligência artificial preditiva já sugerindo, em cima daquela observação, medidas para poder aumentar a venda, para poder, enfim. E aí você estava falando em off que isso é uma coisa comum hoje, né? Hoje você já tem tecnologias que estão muito mais acessíveis. Comum que eu digo, já existe tecnologia acessíveis para isso. De comum, mas já tem tecnologia para isso hoje. Antigamente você precisava de um cientista de dados para rodar o mínimo de estatística em cima de dados. Hoje você, com um pouco de conhecimento em ferramenta de usuário final, como por exemplo Power BI, você já consegue fazer uma projeção, você já consegue fazer um agrupamento de informações. Então, a tecnologia está mais disponível, está mais acessível para as áreas de negócio, não necessariamente só para TI. Eu queria usar um exemplo também. Vamos falar um pouco de dados e aí depois eu vou voltar para a questão da preditiva. Então, naturalmente, as empresas elas estão acostumadas a construir painéis, relatórios sobre informações históricas. Então, é o dado prescritivo. Qual é o problema do dado prescritivo? É que já aconteceu, você já não vendeu, o cliente já bateu o carro, tudo já aconteceu, né? E aí você efetivamente só tem opções de remediar aquilo, né? Então agora eu vou melhorar para o próximo ciclo. E se você pudesse, ao longo daquele ciclo ainda não finalizado, você poder criar iniciativas com base nos indicadores de tendência, de projeção, de que você tem que agir para você corrigir a sua rota. Então, o objetivo da IA preditiva, considerando a questão da tomada de decisão, é que num primeiro momento você está olhando no retrovisor e logo no segundo momento você começa a olhar para frente. Será que eu vou alcançar? Será que efetivamente... O que eu preciso fazer para eu alcançar aquele objetivo, aquela meta estabelecida? Então, o objetivo da preditiva tem muito a ver com isso. Eu conseguir corrigir rota, mas eu também conseguir alcançar a meta que eu tinha pré-definido. Bom, então, queria usar um segundo exemplo também das empresas hoje. Ou seja, você usa informações e dados históricos para trás para poder criar políticas de desenvolvimento para frente. Perfeito. Você sempre tem que partir do prescritivo para você conseguir projetar. Perfeito. A confiança, inclusive, ela vem com uma quantidade maior de dados históricos. Então, 2, 3, 4 anos de dados históricos, você consegue projetar de uma forma muito mais eficiente e com um grau de confiança muito maior. E eu queria só pontuar mais uma vez, que eu acho que esse talvez seja a origem de tudo, que é a importância dos dados. Perfeito. Né? Porque o dado, na dados verdade... de qualidade, inclusive. Exatamente. Perfeito. É o dado onde seja feita uma verificação daqueles dados, uma análise para melhorar a vida das empresas. Perfeito. Então, o dado é a matéria-prima de qualidade aí toda hora. A coisa mais importante que tem é a existência desses dados de qualidade. Exato. Tem vários trabalhos que a gente já executou, onde a gente precisou dar alguns passos para trás data, para né? corrigir o dado. A parte quando você vai fazer data analytics, você basicamente tem que também confiar no dado. E às vezes a gente tem que sanear informações, corrigir, enfim. Perfeito. Ok, então
nós falamos sobre essa questão do dado, e aí eu quero dar um outro exemplo sobre IA preditiva. Tem empresas, por exemplo, no Brasil, que elas têm um grau de confiança muito alto, principalmente telefonia, vou pegar esse caso da telefonia, eles têm um grau muito alto de confiança de saber quando aquele cliente vai deixar ou vai cancelar aquele serviço. Então, ele consegue agir de forma proativa antes que o cliente ligue, eu quero cancelar. Qual o objetivo disso? Você poder tratar ele antes que ele já decidiu para uma outra operadora ou antes que ele já foi ver um outro pacote. Então, você já oferece alguma coisa que vai ter um impacto muito baixo na sua receita, mas você garante a manutenção daquele cliente na sua carteira. Você evita o churn, né? Perfeito. Você não está nem tratando o churn, você está evitando o churn. O churn é o cliente ir embora. Exato. Não é isso? É a saída do cliente. Você evita que o cliente saia. E na telefonia tem o conceito do balde furado, que você está colocando o cliente e está o tempo todo saindo. Então, quando você tem uma iniciativa de pré-churn ou pré-saída, você consegue evitar, né, essa evasão do cliente. Então, tem uma operadora específica de telefonia que ela tem um processo muito eficiente de retenção desse cliente, antes mesmo que o cliente perceba que ele está querendo sair da operadora. Então, de acordo com o consumo, de acordo com o comportamento dele, se ele usa mais pacote, menos pacote, se ele compra mais serviço, menos serviço, se ele usa mais ou menos a linha, ela já consegue identificar aquele padrão definido. Perfeito. Que pode significar com muita... Com algum grau de certeza. Com um grau de certeza alto que ele vai sair. Exato. Né, que ele pode sair. Alex, você está aí citando exemplos de trabalho em várias áreas. Eu posso também, você estava falando, eu estava me lembrando aqui, eu vou dar um exemplo. Eu acho que eu falei isso contigo naquele podcast que a gente fez junto da própria Unimed de Fortaleza. Foi a questão da análise da inteligência artificial em exames de imagem de pacientes, por exemplo. E além da análise e do diagnóstico daquela imagem de um paciente, existe verificação de eventuais padrões que podem significar uma doença futura, né? Para onde é que o mercado de trabalho está indo? Você que é um cara da academia, você é professor, certamente estuda muito isso. O que é que a literatura, o que é que as pesquisas pelo mundo afora aí falam a respeito do mercado de trabalho? Tá. Isso é uma discussão, né? Isso é uma discussão muito grande, muito ampla, um temor muito grande. Enfim, faz sentido isso, Alex? Eu vou citar uma pesquisa de Oxford, feita em parceria com o Yale. São duas universidades, né? Uma americana e uma britânica. Onde eles projetaram a adoção da IA pelo mercado de trabalho, pelas empresas, enfim, qual era o impacto, em quanto tempo esses impactos iam surgir. Então, o título da pesquisa era: em 125 anos, isso a partir de 2017, que é quando essa pesquisa foi publicada, nenhuma atividade manual vai ser executada por seres humanos. Então, esse era o tópico, né? Então, aí ele tinha lá uma linha de progressão do que ia acontecer. E aí eles têm uma justificativa técnica muito forte. É que à medida que você tem ganho de poder de processamento de máquina, aquela teoria da IA ela começa a ser viável. Você consegue processar aqueles dados naquela velocidade, você consegue fazer combinações e você consegue atingir aqueles objetivos que eles basicamente estavam estipulando. Bom, então o que eles falavam em 2017? Que em 2024 já teria tecnologia suficiente, ou seja, no ano passado, já teria tecnologia suficiente para fazer uma tradução sem a necessidade de um tradutor. Se você parar para pensar em relação ao ChatGPT, é exatamente isso que acontece. Você pode perguntar para ele em qualquer idioma, ele responde em qualquer idioma. Eu fiz isso ontem. Pois é. Então, eu estava esperando uma consulta médica à noite e o meu filho mandou um texto longo em inglês para mim. Eu falo inglês, eu entendo, mas tinha termos muito técnicos e eu estava apressado para entrar no médico. Eu coloquei no ChatGPT, ele traduziu para mim e eu ainda pedi assim, me dá um resumo, que eu estou ocupado aqui. Ele me deu um resumo do texto. Isso é muito doido, né? E o mais curioso é que... Ou seja, o IA está dentro da nossa vida cotidiana. Exato. E lembrando que o ChatGPT, a generativa, ela está presente no nosso dia a dia desde 2021. É uma tecnologia recente. O ChatGPT é o maior exemplo de uma IA generativa, né? Generativa acessível, não é isso? Exato. A IA generativa, diferente da preditiva, ela é uma IA que ela tem uma base de informações. De novo, informações, né? Voltamos para o assunto de ter informação de qualidade, curada. A gente volta pro dado, né? Pro dado. E ela consegue criar conteúdo a partir dessa base de informações. Então, ela foi treinada em algum item específico, ou vários itens. No caso do ChatGPT, foi treinada em muita
base de conhecimento, claro, curado pela OpenAI, para ela poder responder e ela poder gerar conteúdos com base nesse conhecimento. Deixa eu voltar uma coisa aqui. Eu acho que eu te interrompi. Você estava dizendo que esse estudo de Yale e Oxford, de 2017, previa que em 2024, que foi ano passado, a gente já teria essa tradução. Exato. E em 125 anos... Deu certo. Deu certo. Ou seja, o estudo está atualizado e está correto. Tá coerente. Agora, é interessante você ver quais eram as próximas réguas desse estudo. Então, eles diziam que em uma década, ou seja, até 2027, a gente já teria as primeiras ferramentas ou os primeiros processos automatizados por IA. E aí é o segundo ponto que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, que é a gente já está tendo uma segunda onda, uma segunda geração de ferramentas de IA que elas conseguem automatizar tarefas de forma inteligente. E o que é automatizar uma tarefa? Por exemplo, eu preciso acessar um sistema, preciso identificar um conjunto de informações nesse sistema, preciso mandar um e-mail para alguém com essas informações. Hoje a IA já consegue fazer isso, já está acessível também. Então, se você pegar, por exemplo, uma atualização que saiu na própria OpenAI agora de julho, ela já tem uma solução onde ela abre um navegador dentro da janela ali da OpenAI, ele abre um modo agente e você consegue dizer para ele o que ele tem que fazer. Só que, detalhe, você não descreve em detalhes, passo a passo. Você só fala qual é o objetivo que ele tem que alcançar. Por exemplo, eu quero que você acesse o sistema A, baixe a informação B e mande para tal pessoa a informação que você conseguiu obter. Ele vai tentar fazer o processo sozinho, sem te perguntar. Por exemplo, qual é o site que está disponível essa ferramenta? Ele vai tentar procurar no Google. Você observa isso em tempo real o que ele está fazendo, né? Então, isso que é o mais curioso. Aí ela está tendo uma capacidade de discernir entre páginas, onde procurar, qual é o link que ela tem que acessar. Quando ela chega numa página que ela não consegue fazer o login sem, ela te pergunta qual é o login, aí você assume o controle, você entra com o login sem. Vai melhorando, né? Ela vai perguntando. Exatamente. Se ela não consegue, ela te pede ajuda e você continua o processo. E aí o detalhe é que, pegando esse estudo de Oxford, por isso que eu gosto bastante dele, é que dizia que até 2027 a gente já teria ferramentas capazes de automatizar atividades num nível onde atividades administrativas, atividades repetitivas, atividades que não agregam valor, elas já seriam plenamente possíveis de automação com o IA. E a gente está vivendo exatamente esse momento a partir de agora, de julho de 2025. Então, continuando nesse estudo, né, se a gente falar depois para 30 anos, eles já estavam colocando a possibilidade da existência de humanoides, né? Máquinas que poderiam estar cozinhando, que poderiam estar passando roupa, que poderiam estar fazendo atividades que são atividades que elas estão numa área fixa e que você pode ter braços mecânicos controlados por IA, por computação que vê, né, os objetos e ela vai indicando o que essa máquina vai fazer. Então, é provável, né, que esse estudo ele esteja efetivamente correto, que os nossos, no caso, né, meus netos, eles já vão ter que pensar no futuro do trabalho ou no trabalho deles de uma forma totalmente diferente. Ou seja, talvez muito mais e pensando como eles vão liderar um mundo onde o trabalho braçal não existe mais. Eu acho que esse é o tópico principal. Alex, eu estou pensando muito em quem está nos assistindo nesse momento, na Jangadeiro Band News FM 101,7. Obrigado demais, a audiência enorme do nosso programa, todas as semanas. E eu agradeço demasiadamente você que está aí no carro, em casa, ouvindo o nosso programa, tá? E também na TV, aos sábados, Jangadeiro, SBT, 9 horas da manhã. Eu estou pensando no nosso ouvinte, no nosso telespectador. Certamente a gente fica incomodado com isso, porque o novo nos incomoda, nos tira da zona de conforto. Como é que o empreendedor que queira colocar dentro do seu negócio algum tipo de arcabouço tecnológico para melhorar o seu processo, como é que essa pessoa, que essa mulher, que esse homem, como é que ele começa? Como é que eu insiro tecnologia dentro de uma empresa? É só para as grandes, para as médias e grandes? Claro que não, né? Não, hoje a tecnologia, inclusive, ela pode ser comprada por uso. Você não precisa mais despender milhões de reais em servidor, infraestrutura física e links de internet para que você possa ter isso rodando dentro da sua empresa. Você pode contratar o serviço e, dependendo da sua empresa, do tamanho dela, do porte, a quantidade de usuários, enfim, e uma série de questões, você precisa se preocupar um pouco mais com compliance, um pouco mais com dados do seu cliente final. Você precisa ter uma série de preocupações adicionais para você rodar esse tipo de tecnologia ou novas tecnologias na sua empresa.
Por exemplo, hoje, 1/5 dos ataques dentro das organizações, ou seja, de empresas, já é feito em cima de mecanismos de IA. Então, você precisa colocar a tecnologia para rodar. Sim, você tem a pressão, inclusive, né, de colocar a IA dentro da sua empresa, mas você precisa colocar ela de uma forma segura e que você cumpra um compliance, cumpra um conjunto de regras para que isso também não se torne depois um tiro no pé, né? Então, uma invasão, alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu basicamente recomendo para as empresas? Existem hoje plataformas onde você consegue provisionar a adoção de IA na sua corporação e você, como TI, tem um papel e tem a possibilidade de monitorar e organizar as informações que a IA está usando, quem está utilizando, qual a quantidade de consumo de tokens. E são plataformas que elas são pagas por uso. Então, um departamento de TI de uma empresa média ou grande, ela não precisa mais se aventurar em projetos pontuais de IA. Ela pode ter uma base e preparar a empresa para escalar em cima dessas plataformas de IA. Por exemplo, a Microsoft tem uma chamada AI Foundry, onde você pode conectar qualquer IA. Eu quero rodar a OpenAI dentro da minha empresa. Tudo bem, você conecta dentro dessa plataforma OpenAI, dentro do ambiente seguro, onde você vai monitorar o consumo, você sabe quem está acessando dentro da sua empresa, quanto ele está consumindo, o que aquele agente está respondendo, então você tem controle. E é isso que as empresas precisam. Então, muitos empresários me perguntam, como é que eu faço o ChatGPT rodar na minha empresa? Bom, essa é a resposta. Você tem que subir uma plataforma de IA corporativa, você coloca um módulo da IA generativa, no caso do ChatGPT, para rodar dentro dessa plataforma e você monitora e acompanha o que ela está sendo, como é que ela está sendo utilizada e como ela está respondendo, enfim. Então, esse é basicamente o caminho das pedras de como as empresas precisam adotar. Quando você é muito pequeno, um empresário autônomo, ou quando você tem uma equipe pequena, claro, você pode fazer isso de uma forma um pouco mais simples, né? Talvez mais contratar direto o pacote pago lá da OpenAI e já usar, ou de uma outra, né, Cloud, enfim, outras Gemini, outras empresas. Mas você precisa lembrar que a partir do momento que você tem 1, 2, 3, 4 colaboradores, você precisa acompanhar o que efetivamente está sendo entregue para essas pessoas internas e para o seu público externo, se não tem vazamento de informação. Então, aí a recomendação é que você possa ter um processo de monitoramento dessas soluções, principalmente de IA generativa. Alex, um ponto muito importante em cima do que você está falando é que, às vezes, o empresário, o empreendedor, ele tem esse desejo de usar mais tecnologia na sua operação. Ok. E o líder. E aí ele quer fazer a implantação, ele vai atrás, ele adequa e ele implanta. Mas é muito comum que o time... Boicote, né? O time boicote. Perfeito. Né? Então, eu chamo muito isso de cultura de dados. Né? Uhum. Então, assim, não é somente o empreendedor ou o líder acessar uma tecnologia específica para a sua operação, para a sua dor operacional, seja ela qual for, em algum momento, mas é muito comum que o time, pontualmente, em algumas situações pontuais, o time boicote. Poxa, eu fiz isso aqui a vida inteira e deu certo. Para que eu vou mudar agora? Né? Então, essa história da cultura de dados, ou seja, o time acreditar que aquilo pode ser melhor para a sua função profissional e para a empresa, isso é fundamental. E o outro ponto é o treinamento, né? Porque tem que ter essa cultura, né? Para ter a segurança que vai ser melhor para todo mundo, inclusive para o profissional, para o executivo, e um treinamento para que as pessoas saibam usar uma ferramenta A, B ou C, como o CRM, por exemplo. CRM é um software, é uma tecnologia comercial, que ajuda os comerciais a trabalharem melhor, a se organizarem melhor. É uma ferramenta incrível. Então, mas para o comercial, por exemplo, né, usar o CRM, ele precisa acreditar que aquilo é bom para ele, é bom para a empresa, e precisa também saber usar. É o treinamento, educação para saber usar. Isso faz sentido? Trabalho educativo antes? Uma empresa vai ter a cultura... você querendo ou não, ou você inferindo nessa cultura ou não. Toda empresa tem uma cultura. Quando você fala de uma cultura de dados ou um ambiente onde as pessoas estejam sempre aprendendo, a gente pode chamar da repetição de comportamentos dentro de uma organização de uma cultura no final do dia. Então, nesse sentido, a empresa ela é totalmente responsável hoje, cada vez mais, inclusive, pela capacitação dos seus colaboradores e não só no âmbito técnico. A gente está falando de várias outras expertises, mas falando tecnicamente, como a gente já falou de tecnologia aqui, também. Porque
como está tudo mudando muito rápido, para a empresa ela poder surfar nas ondas e aproveitar as oportunidades, ela precisa preparar o seu time também. Então, ela não pode esperar que as pessoas de livre e espontânea vontade vão parar para estudar. Ela precisa criar esse tipo de, como você falou, cultura, né? Ela criar mecanismos de ela poder treinar essas equipes de forma recorrente, ela poder manter esse canal de experimentação aberto, porque o nosso processo hoje nas organizações, ele é a prova de erro. Eu não posso experimentar, eu não posso errar. Então, eu preciso criar um ambiente seguro para isso, para que as pessoas possam testar também. Aprendi uma coisa nova, deixa eu ver se serve, né? Hoje, elas não têm nem espaço isso na maioria das organizações. Ela tem que seguir um processo e pronto. Então, esse ambiente antagônico, né, entre inovação, né, o ambiente ele é contrário à inovação, ele também precisa ser desenvolvido e isso também faz parte desse fator Você observa cultural. isso nas empresas que você tem relação? Esses eventuais boicotes? Demais. Tem muito mesmo, né? Sim. Faz sentido, né? Se você não preparar o ser humano para a mudança, ele naturalmente age com resistência. Isso é fato. Você precisa preparar as pessoas para isso. Você precisa empoderar elas em relação ao uso de ferramenta, tecnologia, os porquês do uso daquela ferramenta. Então, a gente estava falando sobre essa questão do CRM que você comentou. Não é a ferramenta. A gente precisa lembrar que isso é um controle de processo que, inclusive, beneficia o próprio vendedor lá na ponta. É isso. Exato, mas você precisa explicar isso para ele. Então, quando você chega só já demonstrando uma ferramenta, ou só demonstrando, agora vai ser assim como você falou, implementei a IA, vamos utilizar, as pessoas elas não sabem como funciona. E aí elas provavelmente vão voltar para o Excel, vão voltar para uma coisa que é mais confortável, que elas têm mais experiência. Então, você precisa treinar elas, dar essa experiência nesse novo modelo de trabalho, para depois você virar a chave. Então, tem a preparação do ser humano para ele fazer a adoção adequada da tecnologia. Alex, toda vida que eu converso sobre esse assunto, me vem à cabeça um pensamento que eu tenho, que é o seguinte. Eu acho que a gente precisa primeiro contextualizarmos o momento histórico que nós estamos vivendo. Eu acho que lá na frente, quando a gente se lembrar do momento histórico de hoje, dessa época, eu acho que a gente não vai falar de tarifaço do Trump, eu acho que a gente não vai falar do presidente A, B ou C. Eu acho que a gente vai se referir a essa época como surgimento, né, da inteligência artificial. Perfeito. Não é um surgimento, mas Consolidação. a consolidação Exato. ampla, generativa da inteligência artificial. Porque em economia tem um conceito muito importante, que é o conceito de produtividade, né? Que nada mais é do que você produzir a mesma coisa em um tempo menor. Uhum. E aí, em cima de produtividade, eu acho que esse momento histórico vai ser lembrado. Eu acho, acho que aqui é um bate-papo. Eu acho que esse momento histórico é mais importante, é mais significativo do que a Revolução Industrial no século XIX, na minha opinião. Porque o ganho de produtividade que houve lá no século XIX, pelo advento das máquinas, é a mesma coisa aqui. A tecnologia, a inteligência artificial está concedendo, proporcionando um ganho de produtividade tão grande, inimaginável, né? E a mesma discussão de poupar a mão de obra, de gerar desemprego que se tem hoje, tinha lá atrás. Sim. Tanto é que na época você teve aqueles pensadores clássicos lá, Marx, Engels, né? Tem vários, né, discutindo exatamente aquele momento histórico na indústria. E na minha cabeça é a mesma coisa em uma escala muito maior. Então é um momento realmente muito importante na história e eu acho que a gente é privilegiado por estarmos vivendo tudo isso. E eu sou muito a favor disso, porque eu acho, Alex, não sei se você concorda comigo, eu acho que o ganho de produtividade que a gente tem pode até levar o ser humano para ele se reinventar, se conectar com ele mesmo, procurar mais saúde, bem-estar, inovação no seu trabalho. Enfim, o que é que você acha disso, Alex? Você acha que faz sentido, cara? Eu tenho uma visão muito otimista. Eu tenho também uma visão muito otimista. Desse momento que a gente está vivendo. Sim, vai haver um impacto no mercado de trabalho? Vai. Essa tecnologia que eu citei agora, que você dá um conjunto de comandos e ela consegue executar uma atividade ponta a ponta, ela descobrindo o que ela tem que fazer e ela termina a atividade do outro lado, isso é uma prova viva de que tem muita gente que vai ter o seu emprego ameaçado com a adoção e a escala desse tipo de solução. Mas o fato é,
O ser humano, depois da Revolução Industrial, ele assumiu uma série de atividades em escritório que são atividades repetitivas e que não agregam valor para o ser humano como um todo. Então, quando a gente pensa num profissional que o objetivo dele é dar um conjunto de cliques todo dia na tela de um computador, e isso a gente chama de trabalho, eu acho que a gente errou lá atrás quando a gente colocou pessoas para fazer atividades de máquinas. Então, a gente tem um momento agora, ok, talvez de uma forma vai ser muito abrupta, mas a gente tem um momento de corrigir isso. E aí, o que resta ao ser humano? Bom, restam atividades onde eles efetivamente vão precisar pensar, vão precisar analisar, vão precisar liderar, vão precisar se conectar, vão precisar se relacionar, que são atividades inerentes ao ser humano, né? Atividades sociais, atividades onde, basicamente, você precisa explorar o melhor do ser humano para você chegar nesse ponto. Então, clicar numa tela do computador não agrega valor, não é algo que efetivamente faz a pessoa no final do dia se sentir humana. E você falou um ponto importante em relação à produtividade. A gente tem projetos hoje na Ponstec onde a gente dobra a produtividade, onde a gente aumenta em mais de 80% o tempo de resposta. Por exemplo, a gente tem um projeto hoje num cliente, numa construtora, onde ele, para confeccionar um contrato, ele levava 2 horas, agora ele leva 20 minutos com a IA. Eu ia te perguntar exatamente isso. Cita alguns exemplos reais de ganho de produtividade que você tem proporcionado para os seus clientes aí. Como a gente está nessa fase agora da geração de conteúdo, do texto, daquilo que efetivamente é a produção de material com base em materiais históricos ou ancorado em informações de conhecimento, a gente sempre olha para projetos de ganho de produtividade onde eu tenho esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, desenvolvimento de software. Coloco um conjunto de assistências, crio um processo para que o desenvolvedor consiga dobrar a produtividade dele, porque ele escreve, no final do dia ele está escrevendo código. Advogados que elaboram contratos. Então, a gente também criou um conjunto de ferramentas assistidas por IA para que o advogado ele só precise revisar o contrato, ele não cria mais o contrato. Por exemplo, o advogado odeia ficar renumerando cláusula de contrato. Não tem necessidade disso. Adicionei uma cláusula nova, tem que sair mudando o contrato inteiro. Você pode pedir isso para a IA, ela já reorganiza, ela olha a legislação para ver se está aderente, ela faz uma série de avaliações e produções de conteúdo muito mais assertivas do que o próprio advogado ali. Putz, agora saiu uma lei nova, será que está aderente? Não está? Então, nesse ponto, a gente já está sendo produtivo. O que eu estou agora colocando como uma reflexão é que a gente está tendo uma segunda geração de ferramentas de IA, que são ferramentas de automação de atividades. Ou seja, qualquer coisa que é executado dentro de um computador poderia ser automatizado pela IA. E detalhe, não só eu dizendo passo a passo o que ela tem que fazer, eu dou um comando e ela se vira. E é isso que já está disponível para a gente poder usar, por exemplo, no GPT+. Análise de legislação, por exemplo. Escritórios de advocacia, advogados, né? Análise das leis disponíveis. Perfeito. Isso... Produtores de conteúdo, marketing, endomarketing. Vamos pensar aqui em RH, por exemplo. O RH precisa, dentro de uma base de milhões de currículos, identificar perfis que são mais adequados para ele em todo o histórico que ele recebeu, ou dentro de um site. Você pode pedir para a IA buscar essa informação. Você não precisa pedir para um ser humano ficar procurando página a página, lendo a lenda. A IA pode ir lá varrer e te dar um retorno, pode te direcionar, pode ajudar a criar campanhas de engajamento e conexão com os colaboradores. Então, tudo aquilo que é proveniente ou necessário para criar conteúdo, ou analisar um grande volume textual de informações, a IA já resolve muito bem. Tradução de texto, né? A gente falou sobre isso. Então, o que eu recomendo muito para os profissionais, e aí pensando como é que as pessoas se mantêm relevantes, nesse momento, elas precisam entender quais são as ferramentas que já existem e quais são os problemas que elas resolvem, e elas precisam basicamente dominar essas ferramentas. Saber usar o ChatGPT no seu dia a dia, saber usar outras ferramentas ali de produção de conteúdo Gama para fazer apresentação. Vencer uma eventual resistência inicial natural que todos têm, que todos nós temos com o novo. Se você está uma semana sem aprender nada de novo, pensando em tecnologia, você está atrasado. Então, acho que esse é um bom parâmetro para você. Eu não aprendi nada essa semana, eu preciso me mexer. Alex, você antecipou a minha última pergunta aqui, que era exatamente que conselhos você daria para aquela pessoa que está com medo, que está reticente em trazer a tecnologia para perto da sua vida e para a vida do seu trabalho. É isso aí, né? IA não é um hype, não é uma novidade, algo que vai ser passageiro. Ela veio para ficar e ela vai impactar profundamente o mercado de trabalho e os negócios. Então, precisa entender que os profissionais que estão por fora desse tipo de tecnologia e têm atividades repetitivas, eles naturalmente vão ser substituídos. E aí é uma questão de tempo mesmo. 1, 2, 5 anos, mas vai acontecer. Eu vou voltar àquele assunto lá da pesquisa de Oxford. À medida que o poder computacional aumenta, a capacidade de automação inteligente também aumenta. E a gente está aumentando muito rápido o poder
computacional, né? Então, em 2010, a IA generativa já existia, mas ela não tinha escala porque não tinha poder computacional. Em 2021, a gente teve os primeiros modelos do GPT lá, o 3.0, 3.5, que já eram capazes de fazer tradução e gerar texto com uma qualidade muito boa. Em 2025, a gente já teve 3 ou 4 vezes um aumento desse poder computacional. A gente já consegue gerar vídeo, consegue gerar imagem. Então, a tecnologia hoje está num patamar que, muito em breve, ela vai conseguir escalar também a automação dentro dos computadores, dentro de atividades executadas manualmente pelo ser humano. Então, essa é uma virada muito importante que o profissional ele precisa estar preocupado, ele precisa estar se atualizando, ele precisa estudar. E ele não precisa ter grandes investimentos. Ele pode olhar vídeos no YouTube, ele pode procurar não treinamento envolve investimentos na Udemy. financeiros. Nenhum. Ele precisa estar antenado e precisa acompanhar. Ou seja, ele gastar o tempo livre dele hoje se atualizando. E aí, com isso, ele consegue basicamente sugerir na empresa, ele consegue capitanear um movimento desse nas empresas e ele continuar relevante. Agora, se ele efetivamente ficar à margem desse movimento, ele realmente, eu cito daqui 2 anos no máximo, ele pode estar com seu emprego em risco. Então, é um momento muito importante dessa virada de chave em relação à automação com IA. Alex, o nosso tempo terminou. Eu não posso deixar de te dar os parabéns e informar aqui uma notícia que já é pública e parabenizá-lo da nova empresa, da joint venture da PonceTec com a Unimed Fortaleza. Saiu aí amplamente divulgado na mídia semana passada. Né? Fala aí 10 segundinhos sobre essa nova empresa, uma outra empresa, PonceTec e Unimed Fortaleza. Qual é a tese dessa nova empresa? Montamos uma empresa para atuar na melhoria de tecnologia para o mercado da saúde e sistema Unimed. Esse é o objetivo da Unitec. Então, a Unitec é o nome da nova empresa, é o não é nome isso? da nova empresa, exatamente. Ela começa atendendo a Unimed Fortaleza e ela está em movimento de expansão para outras empresas do sistema Unimed e mercado de saúde. Agradeço demais a presença desse meu amigo aqui, cara, nota 10, tanto como pessoa, como profissional. O Alex Ponce, o Alex é o CEO da PonceTec, falando aqui sobre esse tema importantíssimo, né, que está mudando o perfil do trabalho de todos nós, né, que é exatamente a utilização de inovação e inteligência artificial nas empresas. Alex, muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Foi um prazer. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.